E aí, beleza? Nesse vídeo de hoje quero compartilhar com vocês a importância do teste para, pelo menos, algumas das grandes empresas que contratam vários devs por aí. Eu não sei se vocês têm muito contato com essa parte de teste ou se apenas se treinam a parte de desenvolvimento sem pensar em questão de teste, mas um ponto que eu acho muito relevante hoje em dia, estando no Mercado Livre, é que se a gente não aprender um mínimo de teste, na hora de uma seleção ou mesmo na hora de trabalhar, a gente vai ter muita dificuldade, porque as boas empresas, elas costumam não aceitar um produto desenvolvido sem que tenha tido teste. Para que, de repente, no desenvolvimento de uma feature ou alguma coisa do tipo, a gente chega e pega um site como o do Mercado Livre, por exemplo, e implementa aquilo, e aí começa a rodar, daqui a pouco dá um problema, o site para, o site trava, e aí, de repente, a aplicação cai ou alguma coisa do tipo, e aí a empresa acaba tendo uma perda financeira muito grande. Então, assim, as boas empresas, elas costumam exigir teste na hora de subir para o ambiente de produção, né? E no caso do Mercado Livre, por exemplo, eles exigem uma cobertura mínima de 80% do código. Então, a gente vai tentar subir o que a gente desenvolveu, e para subir, ele vai passar por uma análise para verificar se o código foi testado em pelo menos 80% dele. Então, se a gente não tiver uma base de teste, não souber trabalhar com isso, ou sequer a gente se preocupar com essa parte, a gente depois vai ter muita dificuldade na hora de implementar alguma coisa, porque na hora em que você estiver começando a implementar, você vai ter que estar correndo atrás para aprender essa parte de teste e poder fazer essas verificações. Ou ainda, você vai fazer a aplicação toda e vai acabar passando para outra pessoa fazer a parte de teste. Tem algumas empresas que têm um esquema em que um faz e o outro testa, mas boa parte das empresas adotam a seguinte política: você fez, você testa e você faz o deploy da aplicação. Então, a gente tem que estar preparado, tanto no caso de a gente simplesmente desenvolver sem testar, e também para o caso em que a gente vai fazer todos os passos do desenvolvimento, né? O teste com a aplicação e o deploy. Então, por conta disso, é muito importante a gente conseguir estudar um mínimo essa parte de teste para, na hora em que a gente precisar implementar, isso daí a gente conseguir fazer os testes sem muita dificuldade. Inclusive no próprio Bootcamp que eu participei agora do Mercado Livre, teve alguns momentos em que a gente teve que desenvolver o teste. A parte inicial, mesmo eu tendo visto a parte de teste na Tribe, eu vi muito por cima e pensei em depois pegar e acabei não pegando. E eu acabei me vendo no momento ali em que eu estava olhando para o código, eu sabia mais ou menos para que servia, né, toda a parte conceitual, mas na hora de implementar eu estava tendo muita dificuldade. Então, eu acabei tendo que estudar um pouquinho mais isso daí. Ainda não estou no ponto que eu gostaria, mas eu acho que é um ponto que a gente muitas vezes acaba deixando como segundo plano, como se fosse algo de menor importância, e um bom código, ele necessariamente vai ter que ser minimamente testado. E aí, dependendo da empresa, tem empresa que vai cobrar um percentual mínimo de 50%, 60%, 70%, e outras 80%, 90% ou até mesmo 100%. Então, não tem como a gente acabar deixando essa perspectiva de lado, porque ela pode ser, inclusive, avaliada na hora de uma contratação. Se a pessoa olha um GitHub, por exemplo, vê um projeto interessante, e aí numa entrevista alguém pergunta como é que é a questão de teste, se tem teste,
Se a gente chega e fala assim, não, eu não fiz nada, não fiz sequer 10, 20%, 30%, alguma coisa bem mínima, a pessoa pode acabar descartando a gente por entender que a gente não tem perfil ou que a gente não gosta de teste, que a gente não entende nada daquilo e que de repente a gente poderia acabar se recusando a, a fazer essa parte em uma equipe. Então é algo que a gente não pode deixar de lado por completo. Então por hoje é isso. Até semana que vem. Valeu!